A minha mãe cortou o meu cabelo igual de homem, porque em uma das nossas brigas, né, que era tantas, eu falei o que meu padrasto fazia quando ela não estava por perto. Bom, eu vou explicar pra vocês o porquê disso tudo. Minha mãe, ela é bem branquinha, sabe? A família da minha mãe é assim, bem branca e são bem gordinhos, são bem cheinhos, sabe? São gordinhos e baixinhos. A família do meu pai, o lado do meu pai, é negros, mas tem um porte físico muito bonito. Tanto é que meu pai é um negro alto, bonito, sabe? Chama bastante atenção. E eu vim negra, puxando mais do lado do meu pai, né? Só que eu tenho um corpo bonito e tal. E o meu cabelo, gente, puxou mais do lado da minha mãe. Então meu cabelo é meio que ondulado, com cacheado, sei lá. Quer dizer, era assim, né? E eu gosto do meu tom de pele, independente se eu sofro racismo, né? Igual eu já sofri várias vezes na escola e dentro de casa também. Minha mãe sempre foi muito racista comigo, ela sempre usou palavras, né, preconceituosas comigo desde pequena. Desde pequena, quando ela se aborrecia comigo, ela me chamava de negrinha, me chamava de macaquinha, essas coisas, sabe? Até as brincadeiras dela eram com palavras preconceituosas. E conforme eu fui crescendo, isso foi me magoando, sabe? Porque eu queria às vezes usar alguma roupa, tipo às vezes uma roupa chamativa, e minha mãe falava que não, porque eu ia ficar parecendo uma palhaça na rua, que não combinava com a minha cor de pele e tal. E me machucava, sabe? Escutar aquilo da minha própria mãe. Então, às vezes, eu tinha um dia péssimo na escola por sofrer racismo, né? Porque independente se você é bonito ou não, se você tem um corpo bonito ou não, a sua cor de pele, ela incomoda bastante as pessoas, não sei porquê. E eu sofri, às vezes, um preconceito muito grande na escola, zoação, e eu chegava em casa mal, e às vezes ainda tinha minha mãe com as brincadeiras, ou então com as palavras dela racista. E ela e meu pai brigavam muito por conta disso, porque eu desabafava com meu pai sobre esse comportamento da minha mãe. E meu pai começou a falar pra ela que eu ia morar com ele e tal. E ela falou, então leva, tá esperando o quê pra levar ela pra morar com você? São da mesma laia mesmo e tal. Só que meu pai, depois que ele se separou da minha mãe, ele teve que voltar a morar com a minha avó. Porque meu pai comprou aquela casa, na verdade ele deu uma entrada e foi pagando. Só que quando ele se separou da minha mãe ficou responsável de assumir as parcelas da casa. Então minha mãe automaticamente falou que iria ficar com a casa, até porque eles tinham um filho junto, que era eu. Então meu pai foi morar com a minha avó. E na minha avó, a casa da minha avó já era cheia de gente já. E eu não queria morar na casa da minha avó justamente por conta disso também. E sinceramente eu não sei se a minha mãe tem raiva de mim ou algo do tipo assim, pelo fato de eu ter vindo da cor do meu pai, sabe? Eu não sei se ela esperava uma criança branca e tal, mas também ela queria o que, gente? Ela se relacionou, né, com um homem negro. Ela queria o que? Que eu viesse de que cor? Obviamente, poderia ser que eu viesse branca, né, muito branca igual a ela, mas poderia ser também que eu viesse, né, que eu puxasse o lado da família do meu pai, como de fato aconteceu. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, né, eu ainda vindo sofrendo vários preconceitos, tanto na escola, na rua, quanto em casa. Minha mãe começou a se relacionar com um rapaz. Eu acho que a mãe nunca gostou de negro, não sei nem por que ela se relacionou com meu pai, porque ela também tem uma raiva do meu pai fora do normal. E ela se relacionou com um rapaz e tal, logo esse rapaz estava na nossa casa. Ele já tinha a chave da nossa casa, total liberdade, né, de entrar e sair da nossa casa como se a casa fosse dele. E minha mãe começou a, tipo, implicar com as minhas roupas, né, por conta dele. Eu já não podia usar baby doll pra dormir. E depois, tipo, se eu quisesse ir no banheiro, eu tinha que colocar uma toalha por cima ou algo do tipo assim, pra ele não ver que eu tava de baby doll. Porque, como eu falei, eu sou negra, mas eu tenho um corpo bonito e tal. Então, não sei se isso trazia uma insegurança pra minha mãe. Deveria não trazer, né? Já que ela me zoava tanto, deveria não ter nenhuma insegurança, né? Mas tinha. Então, o tempo foi se passando. Quando eu tinha 13 anos de idade, o meu padrasto começou a me olhar de forma diferente. Porque eu virei mocinha e tal, obviamente o corpo vai dando uma desenvolvida. Então, com 13 anos de idade, eu já tava com um corpo muito bonito. E o meu padrasto começou a me olhar de forma diferente. Até que começou os assobios, quando minha mãe não estava em casa, ele ficava assoviando pra mim.
Começou as piscadas de olhar, começou a meio que passar atrás de mim e querer, sabe, meio que se sarrar em mim. E eu falava pra ele parar, que aquilo me incomodava, que aquilo não era brincadeira. E eu nunca fui assim muito de brincar com ele, nem muito de conversar. Era cada um na sua, sempre foi assim desde quando ele foi praticamente morar com a gente. E o nosso banheiro, ele não tem trinco, é uma porta sanfonada sem trinco. Então, toda vez que eu ia tomar banho, eu tinha que tomar banho quando ele não tava em casa, porque eu tinha medo, sei lá, dele entrar e problema. Até que um dia ele não tava em casa, não tinha ninguém em casa, só tava eu. Eu cheguei da escola e fui tomar banho. E quando eu tava tomando banho e tal, eu tava escutando música, coloquei o celular pra escutar música e fui tomar banho. Eu não escutei, né, ele entrando no banheiro. E aí eu tava lavando a cabeça e tal. E quando eu abri o olho, assim, eu já dei de cara com ele e tomei um susto. Perguntei o que ele tava fazendo ali, me olhando e tal. Ele só riu, passou a mão assim na boca, né? E ficou me olhando assim de cima a baixo. Eu totalmente constrangida, né? Porque eu tava, né, totalmente nua. E ele pegou, riu e saiu. Eu demorei muito tempo pra sair do banheiro. Fiquei com muito medo dele fazer alguma coisa. E logo saí do banheiro e fui pro meu quarto. Fiquei no meu quarto até minha mãe chegar em casa. E eu, né, ir comer alguma coisa ou algo do tipo assim. Depois disso, ele começou a me olhar com cara mesmo de, sabe, de safado, de morder os lábios e tal. E eu falava pra ele parar com aquilo, que era nojento aquilo. E ele ria, gente, ele ficava rindo, debochando da minha cara, sabe? Até que teve um dia que minha mãe não tava em casa. Minha mãe trabalhava, ele também trabalhava, mas ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Então, às vezes ele chegava em casa cedo, às vezes ele não ia trabalhar. Eu não entendia muito o trabalho dele. Mas nesse dia minha mãe não estava em casa. E ele ficou tentando passar a mão em mim o dia inteiro. Ele passava por mim e ficava tentando passar a mão em mim e tal. E eu decidi sair de casa e só voltar à noite, que eu sabia que minha mãe já estaria em casa. E quando eu cheguei em casa, por volta de umas 10 horas da noite, que era o horário que eu sabia que minha mãe estava em casa, minha mãe chegava às vezes 8 e pouca. Se ela passasse no mercado, ela chegava umas 9 e pouca. E eu cheguei em casa umas 10 horas, porque eu sabia, basicamente, que minha mãe já estava em casa. E nisso eu fiquei perambulando pela rua, né, com algumas meninas do bairro e tal. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe, gente, ela falou tanto no meu ouvido, tanto. Começou a me xingar, falando que eu não prestava pra nada. Porque geralmente eu chegava da escola, eu arrumava a cozinha, eu lavava a louça e tal, dava uma ajeitada na casa e adiantava a janta pra minha mãe. Só que como ele ficou passando a mão em mim, como ele ficou, sabe, me assediando o tempo inteiro, eu fiquei com medo dele fazer algo pior e sair de casa. Só que minha mãe não sabia dessa parte. E aí minha mãe começou a gritar comigo, me chamando de imprestável e tal. Aí começou as palavras racistas novamente. E quando ela começou a ser racista comigo, vem com essas palavras preconceituosas novamente, eu falei: você não sabe o porquê que eu saí de casa, você não sabe por que eu tava na rua até agora, pergunta pro seu marido por quê. E ele, tipo, deu uma desentendida, falou que não sabia do que eu tava falando. E minha mãe começou a mandar eu falar o porquê que eu tava na rua até aquele horário, porque que eu tava colocando culpa nele. E aí eu falei pra ela que não era a primeira vez que ele tava passando a mão em mim, que quando eu tava sozinha em casa, ele entrava no banheiro quando eu tava tomando banho, que ele ficava olhando pra mim, piscando, assoviando, fazendo gestos obscenos. E conforme eu fui falando, a expressão da minha mãe foi mudando, a minha mãe foi ficando com mais raiva do que ela já tava. E eu pensei que, sei lá, por um momento eu achei que minha mãe fosse me defender e tal. Só que não, ela levantou a mão na minha cara. E eu falei: mãe, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Foi ele que fica fazendo essas coisas comigo. A senhora não vai falar nada. E minha mãe começou a gritar comigo, falando que eu que com certeza estava me insinuando pra ele, porque eu não aguentava ver ela feliz, porque eu tinha inveja da vida dela, eu tinha inveja da cor dela. Gente, minha mãe falou tanta coisa pra mim que eu falei: gente, não é possível que eu tô escutando isso da minha própria mãe. E aí ela falou: já que você se acha tanto, você acha que você é tão bonita assim, quero ver você se achar bonita agora. Daí ela foi no banheiro, pegou uma tesoura que ficava no banheiro. E ela veio, me pegou pelo cabelo, começou a cortar o meu cabelo. E eu pedindo pra ela parar, sabe, implorando pra ela parar, falando que eu não tinha feito nada. E ela falou: quero ver você se insinuar agora, quero ver você se achar bonita agora, você não se acha tanto. E isso, ela começou a cortar o meu cabelo.
e eu só sabia chorar. Ele fingiu que nada estava acontecendo, sentado no sofá, ele estava sentado no sofá, ele continuou. Ele não fez nada, simplesmente nada. E aí, quando minha mãe terminou de cortar o meu cabelo, eu olhei pra ela e falei: eu te odeio, você é a pior mãe do mundo. E eu liguei pro meu pai, pedi pro meu pai ir lá, chorando, falei que minha mãe tinha cortado meu cabelo todo. Meu pai foi lá e meu pai acabou agredindo a minha mãe. Quando meu pai viu o meu estado, né, obviamente o cabelo todo picotado, gente. Minha mãe estragou meu cabelo, nunca mais meu cabelo cresceu, né, do jeito que era antes. E meu pai acabou agredindo a minha mãe. O meu padrasto, né, ficou com medo do meu pai, até porque meu pai é bem alto, meu padrasto é bem baixo. Ele fugiu, simplesmente fugiu, foi embora e deixou minha mãe, né, segurar o pepino. Ou seja, minha mãe defendeu ele, falou que eu tava me insinuando pra ele. E ele, na hora, né, do vamos ver, na hora que meu pai chegou lá muito bravo, ele simplesmente correu, simplesmente fugiu, deixou minha mãe lá sozinha, sabendo que, obviamente, do jeito que meu pai chegou, ele poderia agredir minha mãe, como de fato ele fez. Obviamente eu sei que foi errado o que meu pai fez, mas eu entendo, né, a raiva do meu pai, porque eu contei pra ele o que meu padrasto fez, e eu falei que eu fui contar pra minha mãe, e ela, né, falou que eu tava me insinuando pra ele e tal. E quando meu pai já chegou com sangue nos olhos, gente, de verdade. Ele não chegou a ver o meu padrasto, mas meu padrasto obviamente viu na hora que ele chegou, mas ele foi na direção da minha mãe, porque minha mãe tinha feito o que fez comigo. Resumindo, eu fui morar com meu pai na casa da minha avó, né? Fiquei um bom tempo sem ver a minha mãe, sem falar com a minha mãe. Depois de basicamente uns 6, 7 meses, minha mãe foi até minha avó, né, pedir desculpa pra mim, pedir desculpa pro meu pai. Eu desculpei, né, eu perdoei a minha mãe, porém, eu não sinto mais vontade de ter contato com a minha mãe. Meu cabelo cresceu, graças a Deus. Obviamente, não como antes, pela forma que ela fez, né, com o meu cabelo. Mas o que ela fez comigo me causou uma depressão, me causou uma ansiedade. Eu tinha vergonha de sair na rua com o cabelo do jeito que eu tava. Eu fiquei um tempo sem ir pra escola, porque eu já sofria preconceito, né, tendo um cabelo bonito. Imagina eu com o cabelo cortado igual eu tava. Então, meu pai, ele entendeu e ele não me obrigou a ir pra escola. Eu fiquei fazendo terapia, né, no psicólogo, porque eu chorava muito por conta da mágoa que eu tinha da minha mãe, porque eu não entendia porque que minha mãe tinha tanta raiva de mim, né, desde quando eu era muito nova. Hoje em dia eu falo com minha mãe, mas só necessário. Continuo morando com meu pai. Meu pai saiu da casa da minha avó, hoje em dia mora só eu e meu pai. Eu não pretendo voltar a ter um contato frequente com a minha mãe. Fala, galera! Gente, é um absurdo total. Além dessa garota, né, dessa menina ter que passar um preconceito, um racismo na escola, ainda ter que passar isso em casa com a mãe. Ai, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com essas mães, gente? O que tá acontecendo? Além de tudo, proibir a filha de usar uma roupa de dormir dentro de casa por conta do padrasto. Será que realmente essa raiva, né, que ela tinha da filha, né, não era inveja do corpo dela, né, do cabelo dela, porque foi uma das coisas que ela quis tirar da menina. Tipo, você acha tanto e tal, quero ver você se achar agora, e cortar o cabelo da garota. Cara, é um absurdo, isso pra mim é inadmissível. Eu acho que tinha mais inveja da filha do que outra coisa, entende? Porque puxou mais a família do pai do que a nossa família. Gente, mas ela se relacionou com o negro, ela queria que a criança viesse que cor? Pelo amor de Deus, obviamente que tinha possibilidade da criança vir morena, clara, da criança vir branca, da criança vir negra. Ela se relacionou com o negro, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que ela tinha, sim, uma certa inveja da filha. Não é possível. Não é possível pra ela cortar o cabelo da filha, picotar o cabelo da filha. Não tem, sei lá. Ou ela realmente é uma preconceituosa, uma racista mesmo, e não consegue nem disfarçar isso, nem com a própria filha, né? Mas fica aqui a minha indignação, né? Quando ela me contou essa história, eu fiquei bastante indignada, né? Isso vindo de uma mãe, de uma própria mãe.
Eu sinto muito pelo que você passou com seu padrasto. Eu imagino como é que você se sentia dentro dessa casa, né? Além de sofrer atos preconceituosos, racistas com a sua mãe, ainda tinha que sofrer assédio, né, do seu padrasto. Então é muito difícil, porque é uma criança que não se sentia mais bem dentro de casa, não se sentia mais segura dentro de casa, tinha que sair pra rua para esperar a mãe chegar em casa para poder ir para casa, e mesmo assim, quando contou pra mãe, a mãe simplesmente ignorou, né, tudo que ela falou. Defendeu o macho, que quando viu, né, que o negócio tinha ficado feio, que o pai da menina chegou, né, ele simplesmente, ó, cadê o macho, né? Cadê aquele macho que a mãe defendeu? Engraçado que a mãe defendeu ele, mas ele defendeu a mãe dela quando o pai dela chegou? Não, né, gente? Pra você ver como é que é um moleque mesmo. Mas graças a Deus, né, tudo acabou bem. Você fez o certo de ter perdoado, mas não significa que você tem que voltar a conviver com a sua mãe, entendeu? Ela pediu desculpa, talvez tenha se arrependido ou não, não sei. Mas você perdoou, você desculpou, você fez o seu papel, tá? Mas você tá certa de não querer ter mais contato. Talvez seja melhor dessa forma, né? Deixar sua mãe no cantinho dela e você viver com seu pai. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado da interpretação da história, tá? Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e o YouTube tá entregando os vídeos para as pessoas, tá bom? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.